Hi, guys. Let's continue. Look, olha só essa frase do Paul. Each person is unique. Unique é única, tá? É única. Cada um é único. Então, ninguém é igual a ninguém. Certo? Cada um é único, cada um tem o seu gosto, suas preferências, suas ideias, suas opiniões, certo? Each person is unique. Repeat. Each person is unique. Again, each person is unique. Is everybody the same? No, 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 no. Everybody is not the same. Each person is unique. Right? Right. Is each person unique? Yes, it is. Very good. Very good. Mas a gente precisa se conhecer, não é? A gente precisa se conhecer para saber conhecer os nossos impulsos, os nossos gostos, o que nos desperta uma coisa, ou desperta outra, o que nos provoca, o que nos agrada, o que nos desagrada. A gente precisa se conhecer, né? Para poder saber por que aquilo agrada, ou aquilo desagrada, ou aquilo incomoda, ou faz bem. Tudo isso é aprendizado de si mesmo. Então, you get to know yourself, né? Você consegue se conhecer, conhecer você mesmo. You get, olha o verbo get, né? Conseguir aqui, conseguir. You get to know yourself. How? Now, do you get to know yourself? Yes, you do. Yes, I do. Do I get to know myself? Yes, you do. Você que me responde, né? Ou então eu respondo, yeah, do I get to know myself? Yes, I do. I get to know myself. Eu consigo me conhecer. Tem que ter esforço, né? Eu consigo me conhecer. I get to know myself. Does Paul get to know himself? Yes, he does. Do we get to know ourselves? Yes, we do. Do Danny and Paul get to know themselves? Yes, they do. Yeah. How? How do we get to know ourselves? How? What do we have to do to get to know ourselves? We have to ask ourselves what makes us act the way we do, right? Aqui tá tudo com o you. You get to know yourself. Do you get to know yourself? Yes, you do. How do you get to know yourself? You get to know yourself por meio, né, de se perguntar, de perguntar a você mesmo, by asking yourself. What makes you act the way you do? Né? É aquilo que a gente falou antes. Se o outro faz uma coisa que desperta em mim uma resposta, por que eu respondo dessa forma? Por que isso faz com que eu haja desse jeito? O que é que isso mexe em mim? Que faz com que eu haja dessa forma, que eu responda, que eu reaja dessa forma, certo? Então, we get to know ourselves, or you get to know yourself by asking yourself what makes you act the way you do. Do you get to know yourself? Yes, you do. Em geral, né? What makes you get to know yourself? Or how do you get to know yourself? How do you get to know yourself? Very good. You get to know yourself by asking yourself
What makes you act the way you do, né? O que te faz agir do jeito, da forma que você age, que você faz, certo? Então, vamos agora ficar nisso aqui com pessoas diferentes. How do I get to know myself? Você que me responde. How do I get to know myself? Very good. You get to know yourself by asking yourself what makes you act the way you do. How do you get to know yourself? Aham. I get to know myself, né? Que eu perguntei de você. By asking myself what makes me, não é makes you, what makes me act the way I do. Very good. Você está respondendo tudo de você, certo? Agora, how does Paul get to know himself? Ah, olha, olha. He gets to know himself. Temos que conjugar tudo na terceira pessoa, né? He gets to know himself by asking himself what makes him, né? Não é what makes you, é what makes him. What makes him act the way he does. Ó, terceira pessoa. The way, não é? Ele consegue se conhecer, conhecer a ele mesmo, perguntando para ele mesmo o que faz ele agir da maneira que ele age, né? Esse do está substituindo o act, para não repetir, mas poderia repetir o act, né? The way he does or the way he acts. Para não ficar o verbo de novo, a gente coloca o do, certo? Então, a mesma coisa com a Kathy. How does Kathy get to know herself? Aham. She gets to know, or Kathy gets to know herself by asking herself what makes her act the way she does. Não é quem é que age, é ela. Então, the way, do jeito que ela age, the way she does, right? Now, Bob. How does Bob get to know himself? Very good. Bob gets to know himself by asking himself, né, perguntando para ele mesmo, by asking himself what makes him act the way he does. How do we get to know ourselves? We. Fantastic. We get to know ourselves by asking ourselves what makes us act the way we do, right? How do Danny and Paul get to know themselves?
Fantastic. They get to know themselves by asking themselves what makes them act the way they do, right? Only that? No, there's another way to know ourselves, another way that we can get to know ourselves. How? Another way, né? Outro jeito. We get to know ourselves by discovering our limitations and impulses. What is the verb to discover? Descobrir. Né? Descobrir. A gente vai se investigar para descobrir o que nos provoca as reações ou as ações, certo? Então, to discover. Repeat. To discover. Again, to discover. Let's conjugate the verb to discover. I discover, you discover, he discovers, she discovers, it discovers, we discover, you discover, they discover. Very good. We discover, we need to discover our limitations, tá? Isso vem da palavra limit, que é limite. Então, limitations são limitações, né? O shan é o C cedilha A, O, tio, em português, né? Limitação ou limitações, aqui no caso, plural. Então, our limitations, our impulses, são os nossos impulsos, né? É o que faz a gente agir ou a gente reagir. Então, os nossos impulsos. A gente precisa conhecer, né? Descobrir as nossas limitações e os nossos impulsos. How do we get to know ourselves? Very good. By discovering our limitations and impulses. Certo? A gente vai descobrir o que, as nossas limitações, por que eu não aceito isso, por que eu não gosto daquilo, ou o que é que faz a gente agir de tal forma, né? Que provoca o nosso impulso de reação, right? All right, vamos praticar mais um pouco então com outras pessoas, como a gente fez em cima. How do I get to know myself? Very good. You, que eu perguntei de mim, você responde you, né? You get to know yourself by discovering your limitations and impulses. Now you, how do you get to know yourself? Fantastic. I get to know myself by discovering my limitations and impulses. How does Paul get to know himself? Very good. He gets to know himself by discovering his limitations and impulses. How does Tina get to know herself? Fantastic. She gets to know herself by discovering her limitations and impulses. How do we get to know ourselves? Fantastic. We get to know ourselves by discovering our limitations and impulses.
Fantastic. Very good. Each person is unique, right? Ó, a outra palavra também é ordinary. Ordinary é standard, tá? É o padrão, é o comum, né? É o comum, tá? Is everybody, everybody is ordinary, né? Todo mundo é comum. Lógico que existem as pessoas especiais, as pessoas muito cultas, os gênios, mas no geral, todo mundo é ordinary, é standard, just ordinary. I'm just an ordinary person, tá? Agora, quando eu digo unique, é única, não tem outra igual, é única. Então, each person is unique, right? Agora, quando a gente age, when we act, the way we act depends on, ó, the motives. Motives são os motivos, as razões, não é? Então, the motive é o motivo, singular, repeat. The motive. Again, the motive. Pode falar motive or motive, né? Quando falar mais rápido, o Tzinho fica com som de R. Um R meio curto, motive. The motives vary, né? How, the way we act. Ó, the way we act. Our impulses, eles dependem de motivos, né? Tem um motivo para eu agir dessa forma. Mas esses motivos variam. Cada um é único. Então, cada um tem o seu jeito de ver a vida, certo? Então, os motivos são variados. Por isso que a gente precisa se conhecer. Não tem como eu me resolver conhecendo o outro. Eu tenho que me conhecer. Então, the motives, os motivos das nossas ações, the motives vary from person to person, tá? Vary é variar. Eles variam, os motivos variam, né? Cada um age do seu jeito. Então, o motivo que leva a pessoa a agir daquele jeito é variado. Para cada um é um, certo? Então, the verb to vary. Repeat. To vary. Again. To vary. Let's conjugate the verb to vary. I vary. You vary. He varies. She varies. It varies. We vary. You vary. They vary. Fantastic. Do the motives vary? Yes, they do. What happens to the motives? They vary. Né? Eles variam. The motives vary. Do the motives vary from person to person? De pessoa para pessoa? Né? Cada pessoa é de um jeito. De uma pessoa para outra, os motivos são variados. Então, do motives vary from person to person? Yes, they do. What happens to the motives? They vary from person to person. Do the motives vary from person to person? Yes, they do. What happens to the motives? Fantastic. The motives vary from person to person. Why do the motives vary from person to person? Because each person is unique. Cada pessoa é única, right? Again, why do motives vary from person to person? Motives vary from person to person because each person is unique, right? Fantastic. Ficou claro, não ficou? All right, all right, all right. Então capricha aí e depois volta para a gente continuar. See you later, alligators.